Bom dia, mamães e papais. Hoje eu vou começar, que a gente tá em 30 dias já de oração aqui. Eu vou começar pela oração, depois eu vou falar sobre o reforçador e depois eu vou dar uma aulinha de aba, tá? Eu hoje escolhi Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o que ele quis dizer, né? Que ele sabe de todas as coisas, ele também tem um plano para nós, para nossa vida, e que a gente tem que confiar nesse plano e saber que é o melhor para nós. Nem sempre a gente acredita que vai ser melhor para nós, mas se a gente for se lembrar das batalhas nossas, sempre foi algo, ele sempre trouxe algo para o bem. Se ele tira alguma coisa de vocês, é porque naquele momento ele não tem interesse que aquilo se permaneça na vida de vocês. Ou se ele dá algo para vocês, para nós, é porque ele tem alguma função em relação a isso. Mas pra gente, ser humano, não é fácil aceitar os planos de Deus para nossa vida. Quando eles estão acontecendo, quando as tribulações estão acontecendo, a gente se pergunta, a gente reclama e a gente pensa: por que comigo? Por que não... Não é por que não com o outro, mas por que comigo, né? E por que com o outro também? Então, isso é as perguntas que eu me faço quando acontece alguma coisa, né? Espero que vocês estejam gostando também dessa palavra que eu tenho trazido para vocês um pedacinho dela. Hoje eu vou falar que às vezes as pessoas me perguntam sobre reforçador, tá? Eu vou dar possíveis reforçadores da criança. A categoria espelhos, luzes brilhantes, objetos que rodopiam. Geralmente isso chama a atenção das nossas crianças atípicas. Então é um possível reforçador, tem que testar. Sons como música, brinquedos sonoros, sirenes, palmas, pessoas cantando. Pode ser também um tipo de reforçador para o teu filho. Testa. Cheiros, flores, café, árvores, coisas da natureza. Comidas, bebidas, estimulação físicas, cócegas, dançar, balançar, patins, bicicleta, qualquer coisa que ele gosta é um reforçador. Coisas geladas, meu filho gosta de coisas geladas, ou coisas quentes. Abraços, beijos, elogio verbal, tapinha nas costas, assim, sabe? Quando de coisa de que é bem. Brinquedos, quebra-cabeças, livros, brinquedos de montar, bonecos e outras atividades, coisas que a criança que só vocês sabem que ela gosta, como bolha de sabão, como massinha de modelar, aquela areia magnética que todo mundo gosta. Então daí vocês que têm que ver o que a criança de vocês gosta. Hoje eu vou falar sobre o tato nível 1. Né, para vocês começarem em casa pelo 1, tá? Sempre comecem pelo 1. O que é o tato? É nomear ou identificar objetos, ações ou eventos. Dizer, por exemplo, onde ele olha para o sapato e fala: sapato. Tu não precisa perguntar para ele fala. Ele nomeia coisas, ele nomeia o ventilador sozinho, sem tu perguntar, tá? É um falar, mas pode ser pelo uso dos pés se a criança não fala também. Tá? Seria de um modo diferente, mas dá para fazer também. Então, qual que é a habilidade que teu filho tem que fazer ou tu tem que ensinar? A 1A e depois vem a meta, tá? Tateia, quer dizer o quê? Nomear, identificar objetos, ações, eventos. Não pode esquecer o que é tato, tá? Tateia uma pessoa, animal de estimação ou objeto familiar com dicas verbais. E motivação presente. Exemplo, mamãe. Testar, observar. Ele nomeia mamãe? Se sim, ele atingiu a meta. Se não, vocês vão ter que fazer a terapia. Aí começa a terapia aba. Que é o quê? Ele tentou falar, vocês reforcem, né? Vocês vão dar dicas aqui. Por exemplo, cadê a mamãe? Se ele nomear a mamãe, vocês reforcem. Até ele fazer independente. Quando ele fizer independente em casa, na escola, lá embaixo, né, na rua,
ele atingiu a meta. Não dá para dar meta do nada. Aí ele fez uma vez, mamãe, e aí eu vou dar meta. Não, não é assim, senão não seria terapia, né? Porque todo mundo já passou por isso uma vez. Qual que é a meta? Tateia 2 itens com dicas egóica ou imitativa. Exemplo, pessoas, bicho, personagem ou outros objetos. Então, é com dica. Ele nomeia com dica. Por exemplo, assim, o cachorro, né? Daí tu vai falar sobre o cachorro e daí ele vai fazer au au, né? Então ele vai completar, mas ele tá nomeando de forma diferente. A meta do 2, tá? Eu não sei por que eles pularam, que de repente seja só 2 mesmo. É nomear ou identificar objetos, ações. Por exemplo, ele pode falar pular. Por exemplo, assim, o Rafael bota numa figura do pular. Aqui, o que o Rafael tá fazendo aqui? Pular. Isso aí é tato, tá? Não é fácil falar sobre isso, porque eu não sou uma professora, mas espero que vocês consigam entender. Tateia 4 itens quaisquer, sem dicas, ou egóicas ou imitativas. Exemplos, pessoas, bichos, personagens ou outros objetos. Então ele tem que nomear 4, sem dica, sem a tua dica. Egóica ou imitativa, tu imitar, por exemplo, um macaco e ele falar macaco, sem isso. Ele vai ter que, ele por ele mesmo, falar. Olhar o sapato e falar sapato. Olhar a TV e falar TV. Olhar a cama e falar cama. Ou falar sobre ações, pular, correr, né? Essas coisas assim. Claro, ele tem que saber falar. Ou mostrar que sabe, porque às vezes a criança é não verbal, que nem a minha, ela vai ter que mostrar através do uso dos PECs, né? Que é as figuras. 3A. Generaliza respostas desconhecidas para duas pessoas diferentes, em 2 diferentes contextos. Exemplo, nomeia gatinho para papai e mamãe, verbaliza dada, enquanto está na cama e na cozinha. Isso é um exemplo, tá? Por exemplo, ele fala, vamos dizer, água. Ele fala água para mim e fala água pro pai. Ele fala água aqui em casa e fala água na escola. Meu filho não fala muito, então eu não tenho tantos exemplos assim. Mas ele vai fazer 2 vezes. Ele generaliza respostas desconhecidas para duas diferentes pessoas em 2 diferentes contextos. Então ele verbaliza o que ele quer, sem tu falar algo. Por exemplo, tu quer o quê? Mamar. Se ele grita lá da cama, quer mamar, ele tá fazendo o tato, tá? O 3B, generaliza tatos para 2 exemplos de um item, com 2 itens. Não é fácil, né, pessoal? Exemplo, nomeia 2 telefones diferentes. Então, assim, por exemplo, ele vai ter que ver os telefones, que são parecidos, mas ele sabe que é telefone. É a mesma coisa, é um telefone, mas ele sabe diferenciar um do outro. A meta do 3M é nomeia ou identifica objetos, ações, eventos. Deixa eu ver aqui. Para 6 itens não reforçadores. Exemplo, sapato, chapéu, cama, colher, carro e xícara. Isso daí ele vai ter que nomear. Então tu vai mostrar e ele vai nomear. Por isso o uso sempre lembrando, se a criança não fala, o uso dos PECs. Se a criança fala e a intenção dela foi se comunicar, por exemplo, tu sabe que é cama, ele está fazendo. Tu não vai pedir cama, sapato, tudo completo. Por quê? Porque se a criança não fala, como é que tu vai fazer isso, né? Não vai. Tu vai tentar ensinar ela a tentar falar o nome inteiro. Mas se ela não conseguir, ela também conseguiu fazer aquele som. O meu filho não faz, tá? Ele não tem isso. 3B. Generaliza tatos. O tatos, nomear ou identificar objetos. Para 2 exemplos de um item com 2 itens. Isso aí eu já falei. A meta, tateia 6 itens não reforçadores. Sapato, chapéu, cama, colher e xícara. 4A.
olha fotos de família e com dicas verbais nomeia 2 membros da família. Esse não é tão difícil, né? Pega uma foto, ele nomeia mamãe e papai, tá bom, tá ótimo, graças a Deus conseguimos um. 4B. Tateia 2 figuras de um livro ou cartões de figuras. Exemplos, pato ou bola. Vocês peguem um livro e ele tem que, desse livro, ele tem que saber, ele tem que falar por espontaneamente pato, bola, que se tem a bola, entendeu? Pode ser, aqui eu acho que com dicas, tá? Assim, ó, vocês sempre vão ajudar no início, porque a gente é mãe, a gente vai ajudar, tá? Mesmo o profissional, ele vai ajudar durante um certo período de tempo. Ele vai fazer do mais pro menos, mas ele vai dar ajuda, menos ajuda, até ele fazer independente, que isso que é o importante, ele fazer independente. Vai demorar um mês, mas vai conseguir fazer. Esse do tato, o meu filho, assim, ele nem tem pretensão de começar, porque ele não fala, então é meio ridículo achar que a criança vai fazer tudo isso, né, sendo que ela não fala. E aí, então, tipo assim, esse olhar da foto, meu filho faz, né, porque fala mama e papa, graças a Deus ele fala essas 2 palavras, mas é só, né, ele não tem como fazer bola, pato, né, ou até assim, ó, se ele fazer quá pra pato, já é. O cachorrinho, au também já conta, entendeu? De repente ele não vai falar cachorro, mas vai dar a entender, isso também é tato, né? Quando ele mesmo te mostra. 4M, qual que é a meta do 4? Espontaneamente tateia 2 itens diferentes, sem dica verbal aqui, tá? Então ele tem que nomear, identificar objetos, ações, eventos, espontaneamente, 2 itens diferentes verbal. Espera aí que tá dando uma coisinha aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu sei que não é fácil fazer isso, tá? Não é uma coisa assim que a gente... Mas se a criança de vocês já fala, é mais fácil. Se a criança não fala, é mais difícil, né? Então esse aqui foi o de hoje, o dos reforçadores. Eu não sei se vocês querem que eu fale mais um. Eu vou falar os 5. E aí acabou. Meu filho tá na terapia, por isso que vocês estão ouvindo aí os gritos dele. Que ele não aceita as demandas, tá? Então ele reclama muito. O 5A. Tateia 5 figuras. Testar. Ele nomeia ou identifica objetos, ações, eventos que tu vai fazer. Pode ser por um livro, por exemplo, assim, esse daqui o que tá fazendo? Pulando. Esse aqui o que tá fazendo? Caminhando. Ele fala, tá? 5B, mantém um tato, né, uma fala, um nomear, recentemente adquirido após 24 horas sem treino, tá? Então, assim, vocês conseguiu ensinar a criança a falar mama, e aí depois de 24 horas, sem tu perguntar nada, ele fala mama e te chama. Isso é um tato. 5B. Esse é o 5B. 5C. Generaliza tatos para 3 exemplos de um item com 5 itens. Exemplo, tateia 3 diferentes colheres. Então pode ser colher, pode ser garfos. Por exemplo, garfo de criança, garfo de cor-de-rosa e garfo preto. Tá? Ou aquele garfão grande, o garfo normal e o garfo de criança. Ele sabe que tudo isso é garfo. Né? Ou colher pequena, colher grande, colher não sei o que, controle remoto, pequeno, amarelo, grande, entendeu? Vocês vão fazer algo assim, almofada, pequena, média e grande, ele sabe que tudo é almofada, ele generaliza tudo isso, ele sabe que tudo é garfo. Qual que é a meta do 5M? Tateia 10 itens, né? Que é nomear, identificar objetos, ações, eventos. Então ele nomeia já 10 itens aqui, tá? Objetos comuns, pessoas, partes do corpo ou figuras. Bom lembrar, partes do corpo, ele fala cabeça, ombro, nariz, boca, ele já faz isso. Então isso aqui ele daria a meta, tá? Se ele já fala isso. Ah, mas o meu filho não fala exatamente isso, mas também tá certo. Ele faz na.
de nariz, ele sabe que é nariz. Então ele já tá ali, já pode atingir a meta desse. Mas tu vê que essa meta aqui vai ser misturada com todas as outras que eu ensinei para vocês de antes. É uma mistura. Eu vou ler aqui para vocês o que é. Como é que é feito, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai ter que saber, por exemplo, eles vão montar um programa pro teu filho, né? E lá vai estar o mando, que eu ensinei para vocês esses dias, que é pedir. O tato, que é o falar, o nomear. O intraverbal, que é tu perguntar o que é isso, né? Ou o cachorro faz. E eles vão botando tudo isso numa folha, que eu já mostrei para vocês essa folha. E responder de ouvinte, como que ele responde, né, o ouvinte. Mais ou menos, é mais coisas que isso, mas eles vão fazendo, MTS também tem, tá? Que é emparelhamento, que eu ensinei pra vocês ontem. Eles montam uma folha, um programa durante a semana, que vão ter em média 10 programas, por exemplo. E ele tem que atingir a meta desses 10 programas. Na mesma semana, não é na mesma semana, tá? Pode pular pra próxima, ele atingiu uma meta nessa semana, na próxima eles botam outra meta, tá? E aí ele vai subindo de nível. Então, isso é muito demorado, é extenso, mas ele vai ter que saber fazer tudo, do A, né, do 1 até 15, às vezes tem programas. Então, é bem longo. Tanto que a criança deveria começar com 0 anos e terminar com 4 anos. Mas, na prática, a gente descobre depois o autismo e fica muito mais complicado. Mas existe, sim, crianças que vão bater meta em tudo isso daqui, e já aprenderam todo o VibMap, né? E é muito interessante saber disso, porque eu acho super difícil. E o Rafael, ele não tá muito bem no VibMap, tá? Ele faz poucas coisas, porque como não tem a fala, ele fica batendo na mesma tecla. Ele é bom em emparelhamento. O que é emparelhamento? É as cores, por exemplo, assim, ele sabe muito as cores, verde no verde. Ele sabe muito discriminar as coisas, isso ele sabe. Mas, assim, essas outras coisas, ele realmente não é com ele agora, por enquanto, tá? Lembrando que o Rafael tem 3 anos e meio hoje, ele tá fazendo. Vamos ver, né? Eu vou agora ver porque que ele tá tão chorando lá, tá? Porque ele tá na terapia, né, pessoal? Então é assim mesmo. Eu vou abrir um outro link daqui um pouquinho pra falar com vocês que recém estão recebendo o diagnóstico, tá? Vamos conversar um pouquinho daqui um pouco. Só vou lá e volto.